No ar, radar de notícia. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Radar de notícias. Agora conosco aqui no estúdio, o vereador Laércio Santos do DEM. Bom dia, vereador. Bom dia, Pedro. Bom dia, Virgílio. Bom dia a todo o seu público. Vereador Laércio Santos, o senhor que é advogado, tem estudado bem as questões, a legislação municipal, nós temos agora um entrave. O Ministério Público protocolou ação questionando o RP-RJ1 da Prefeitura. Qual a sua visão? Exatamente, Pedro. Eu observei que o Ministério Público fez exatamente aquilo que lá atrás, na votação, eu e alguns outros colegas chegamos a apontar a irregularidade naquele encaminhamento que o prefeito Gude encaminhou para a Câmara Municipal, especificamente ao você tirar todo o servidor que está lá pelo regime geral, que é pela CLT, e simplesmente transferiu para o regime próprio da cidade. Eu sempre defendi que essa mudança deveria ser daqui para frente, e não você... Retroativo. E não retroativo. Isso aí gerou todo esse problema, foi o grande custo que o prefeito Gude está tendo com essa situação, porque gerou alguns aumentos em cascata, e o grande problema, Pedro, que gerou e está gerando é insegurança jurídica. Todos sabem que eu sou advogado, milito na área previdenciária, e é quase toda semana servidores públicos me procurando com dúvidas, porque hoje muitos não conseguem aposentar. E por que eu falo que não conseguem aposentar? Porque migraram alguns servidores, mesmo eles tendo menos de 5 anos. Quando a gente aprovou a lei lá, na proposta do Gude, aqueles que tinham 5 ou menos, eles não migrariam. Mas acontece que o sistema do INSS, que é o chamado CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, ele não é tão preciso e acabou cometendo algumas injustiças e migrando pessoas muito que indevidamente. Então são diversas falhas que ocorreram nessa migração, sem falar na falha do próprio texto legal que foi aprovado e que agora está na mão do Tribunal de Justiça para dar liminar ou não. A meu ver, a probabilidade de anular tudo isso é muito grande, Já temos precedente no estado de São Paulo, então eu acredito que nós vamos ter uma turbulência muito grande com esse tema, que poderia ter sido evitado lá atrás. Na verdade, o prefeito Gude, ele comprou uma ideia que foi do Almeida, comprou uma ideia com o propósito de uma austeridade financeira e tudo mais, mas não fez aquele cuidado, aquele estudo a nível, vamos dizer assim, nacional. Tive informação, inclusive, que quando foi para encaminhar e desenvolver esse estudo, tinha pessoas dentro do próprio governo que o alertava destas consequências, mas ele preferiu insistir no achar que teria uma economia financeira, e a gente percebe que nos encontros dos números aí, essa economia quase que não houve por conta do fundo de garantia, que deixou de recolher, mas houve alguns aumentos em cascata para os servidores, né, Pedro? Agora, vereador Laércio Santos, não é o prefeito que redige o projeto, ele não foi induzido a erro, não? Não houve uma má elaboração do projeto? Houve uma má elaboração, houve também alguns alertas das eventuais implicâncias, mas preferiram encaminhar da forma que foi feito. E aí nós estamos aí, aquilo como se diz lá no interior, pagou para ver. Pagou para ver e com isso gerou muita insegurança nos servidores. E como que vai ficar essa situação? Vai ter uma definição daqui para frente? Vai retroagir? Isso é muito ruim, Pedro, porque em termos previdenciários, tanto um sistema como o outro não muda o valor de benefício. Entendeu? Então, são diversas injustiças que esse projeto praticou. Você não pode tratar todos os servidores de forma diferente, criou um grupo que fica fora. Aqueles que já são estatutários acabaram sendo prejudicados, porque quem é CLT ficou com fundo de garantia, e quem migrou, além do fundo de garantia, agregou alguns plus que o estatutário não tinha. Então você criou aí diversas situações que, do ponto de vista da constitucionalidade, ele não se sustenta. É esse o grande problema, foi a grande defesa que eu e alguns outros fizemos, mas infelizmente a gente foi voto vencido e agora está aí o judiciário para se manifestar a respeito. Fala, Virgílio. Vereador, o senhor que apresentou para a imprensa aí um questionamento sobre uma dívida apresentada pelo prefeito, né? Como é que o senhor vê essa notícia aqui
dizendo que o TCE aprova contas da cidade após 12 anos de rejeição. Isso daí não é mais do que obrigação, isso aí não é mérito, né? Eu acho que todo gestor público ele precisa ter austeridade, precisa ter controle da verba pública, saber o que está fazendo. Então isso daí não é um prêmio, isso aí é obrigação. Então a gente tem que comemorar isso aí. O que a gente precisa sim é apurar todas as últimas contas, por que não foram aprovadas e entender os porquês. Eu penso que não temos nada que comemorar, pelo contrário, eu acho que isso é uma obrigação de qualquer gestor público. Eu só quero frisar que o vereador Laércio Santos questionou os números da dívida da prefeitura. Eu convidei o secretário da Fazenda, Ibrahim Cadi, a se manifestar. Ele preferiu não se manifestar. Então, a oportunidade foi dada. Agora, vereador, eu me lembrei que um economista da prefeitura, o Mário Lemos, ele comentou no meu Facebook e questionou: se o MP está questionando o RP, a transposição, né, dos seletistas para o regime próprio, para estatutário, por que isso não aconteceu com os procuradores? Eu entendo que é a mesma situação, Pedro. Eu entendo que é a mesma situação. Decisão judicial, você sabe que ela não é unânime, existe interpretação variada, você sabe como que é o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, para quem assiste muito. A meu ver, o município, naquela situação que houve uma liminar do Tribunal de Justiça por parte de um desembargador, deveria ter recorrido, deveria ter questionado e não deveria ter se calado. A prefeitura se calou. Se calou, eu penso que deveria ter recorrido fortemente e talvez até ter contratado, não sei, algum corpo jurídico para fazer esse papel. Mas se calou sob aquele argumento que as carreiras dos advogados do município são chamadas carreira de Estado e comportam um tratamento diferenciado. Eu penso que deveria ter questionado um pouco mais, acabou consentindo e volto a frisar. Para mim é a mesma interpretação. Os procuradores levaram vantagem, então? Perfeitamente. E o MP não deveria ter questionado também? Essa questão já é do próprio tribunal. Eu penso que poderia o procurador-geral ter entrado com recurso, questionado algo do tipo. Acabaram aí fazendo como que se está tudo bem e hoje a gente percebe que tem realmente uma regra diferenciada, porque são o mesmo servidor, todos eram seletistas, concurso lá atrás, e quando prestou o concurso sabiam para que estavam prestando. Então eu penso que realmente aí concordo contigo que houve um erro. A observação é do Mário Lemos, economista da prefeitura. Agora, vereador Santos, diante da sua argumentação, posso concluir: se o tribunal anular o RP, o RJU, o prefeito Guti não vai ficar muito triste? Nem o secretário da Fazenda? Eu não sei, precisa ver os números, Pedro. Eu não parei para ver os números, o antes e o depois, se de fato qual a diferença que foi positiva ou não. Precisamos analisar essa questão com mais propriedade. Em termos numéricos, eu precisaria realmente ter acesso. Então, se houver um resultado anulando o RP, não seria uma vantagem para a prefeitura? Não. Eu não vi enxerga esses números. assim? Eu não vi esses números ainda. Depende dos números. Depende dos números. Eu não sei se você teve acesso Não. aos números, a gente precisa analisar. É igual a questão da dívida, Pedro, dos 8 bilhões, dos 4 bilhões. Número, a gente precisa analisar com cuidado para não fazer... Eu me comprometo, vou fazer um levantamento junto ao município sobre esta situação para a gente poder externar essa opinião com mais propriedade e não induzir o público a erro. Aliás, eu gostaria que o senhor me trouxesse aquele economista da Câmara, Glauco, é isso? Sim, vou falar com o presidente. Okay. Fala, Virgílio. Nós estamos falando sobre dívidas, né, verbas e contas. O que o senhor pode dizer sobre a discussão do orçamento, a aprovação do orçamento, a lei orçamentária que está na Câmara Municipal? A lei orçamentária já foi realizada as audiências públicas, que é obrigatório. A gente acredita que até a semana que vem deverá estar votando o orçamento. Orçamento esse, Virgílio, que você sabe que é uma ficção, né? É uma ficção porque a lei obriga a existir, mas o prefeito mexe para lá, remaneja, e na verdade ele acaba não sendo real lá na frente. Isso é muito comum. A gente espera que a partir dele o prefeito se sensibilize com algumas secretarias e dê mais suporte para ficar bem estruturado. Qual o percentual de remanejamento atual? Atualmente 12%. 12%? 12%. Tá certo. E o que me chamou a atenção, vereador Laércio Santos, posso estar enganado, mas eu vi que algumas pastas, a principal despesa é folha de pagamento. Parece que a pasta só tem folha de pagamento. São quase todas, né, Pedro? A folha de pagamento hoje consome boa parte do recurso. Ocorre que algumas pastas
na divisão do bolo orçamentário, acaba se dividindo mais para suprir a folha e não tem investimento. Por exemplo, Secretaria de Esporte, Secretaria de Cultura, né? Então isso aí depende muito da política que o gestor está à frente. E é uma opção, e acaba você direcionando para a saúde, para a educação. Belo exemplo, a Secretaria de Esporte é uma pasta que precisa ser precisa passar repensada, precisa ser enxugada. Né? Ela tem mais despesa com folha de pagamento do que com atividade de esporte. Não tem o retorno que a população espera. Só um detalhe aqui, a Controladoria Geral do município, ela prevê, né, um orçamento de 3.700.000. A Controladoria, que também foi esvaziada, né, vereador? Exatamente. Foi para a Justiça, as sindicâncias. Não tem finalidade, né, Pedro? Não, isso é verdade, É verdade. né? Existe, e foi feito esse departamento por parte do governo Guti, mas a gente percebe que ele não é efetivo aos olhos da população. Na verdade, essa era uma coordenadoria que inventaram para abrigar o delegado federal, então, Edmilson Bruno. Ele já se mandou aqui de Guarulhos, não faz mais sentido nenhum. O Trevisan assumiu as sindicâncias, né? Acabou. Obrigado, vereador Laércio Santos. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Pedro, e estamos aí sempre convidados. Obrigado. 7h29, nós vamos a um rápido intervalo. Em seguida, aqui no estúdio, o líder do governo, o vereador e médico, Eduardo Carneiro. Vamos falar sobre a tensão, sobre a greve dos médicos da prefeitura. 2 minutos.